E aí, galerinha, o que temos para hoje? O que temos para hoje é um pouquinho, comentar um pouco, tá? Sobre a origem da química orgânica, tá? Onde é que ela nasce, de onde é que ela vem, como é que ela se constitui em uma parte tão importante da química. Então, a gente dá essa sequência. Então, ali no meados do século XVIII, tá? Paralelo aos estudos de Lavoisier, a química se divide em duas áreas, tá? A química se divide em duas áreas. Uma área que preocupava-se com os compostos químicos presentes nos seres vivos. Essa área foi chamada de química orgânica. E uma área que preocupava-se com os compostos químicos que estavam em outras partes da natureza, tá? Essa área chamada de química inorgânica, certo? Então, Lavoisier, tá? Fazendo suas análises através do processo de combustão, ele percebeu que os elementos químicos que até então estavam classificados como compostos orgânicos tinham um elemento químico em comum. Qual era esse elemento químico? Era o átomo de carbono. A partir daí, a química orgânica começa a ser definida como a parte da química que estuda os compostos que apresentam átomo de carbono. Entretanto, cabe salientar aqui químicos que têm átomos de carbono. Entretanto, eles não são classificados como compostos orgânicos. Um exemplo disso é o CO2, né? Dióxido de carbono, o próprio monóxido de carbono. Também pode se incluir nesta classificação, né? Qual é a classificação? São compostos químicos que apresentam o átomo de carbono, entretanto, não fazem parte da química orgânica. Após os estudos de Lavoisier, aí nós já estamos falando do início do século XIX, um cientista cuja formação era em medicina, defendeu, tá? E ele vai fazer isso porque ele era um dos mais respeitados cientistas da sua época. Ele vai defender uma teoria conhecida como teoria da força vital, ou simplesmente vitalismo. Na sua defesa, Berzelius vai dizer que apenas os organismos vivos possuíam uma força vital capaz de produzir compostos orgânicos. Em 1823, um outro estudante de medicina, já recém-formado, na verdade, em medicina, chamado de Wallace, tá? Vai estudar com Berzelius, e durante esses estudos com Berzelius, ele consegue, em laboratório, produzir um composto orgânico, tá? A partir de um composto inorgânico. O Wohler, em laboratório, tá? Consegue pegar, tá? A partir do cianato de amônio, que é um composto inorgânico, é um sal inorgânico, mais precisamente, ele consegue produzir ureia, que é um composto orgânico. E ele vai fazer isso dentro de um laboratório. Desta feita, ele coloca por terra toda a teoria da força vital. Ele prova por A mais B que a força vital não era uma teoria válida, tá? Reação da síntese da ureia. Então, conforme imagens anteriores, a gente pode ver que há uma relação entre o cianato de amônio e a ureia. Qual é essa relação? Essa relação nós vamos chamar na química orgânica de isomeria, que ocorre com o cianato de amônio e a ureia. São compostos isômeros. A organização dos átomos transforma um no composto X e o outro no composto Y. As características do átomo de carbono foram apresentadas a nós por um cientista chamado de Auguste Kekulé, tá? Auguste Kekulé faz uma série de estudos a partir da segunda metade do século XIX
certo? E esses estudos que Auguste Kekulé nos apresenta, tá? Trazem essas características do átomo de carbono. Essas características dos átomos de carbono também são chamadas de postulados de Kekulé. E aí, se alguém pedisse para você dizer quais os 4 postulados de Kekulé, você conseguiria responder? Sim ou não? Primeiro postulado de Kekulé, tá? É o primeiro postulado e o mais importante, talvez. Eu arrisco em dizer que ele é o mais importante. Qual é esse postulado? Ele diz que o carbono é tetravalente, ou seja, independente da situação em que o átomo de carbono se encontre, ele vai fazer 4 ligações, tá? 4 ligações. Eduardo, ele pode fazer mais? Não, tá? Ele pode fazer menos? Se ele fizer menos, ele vai requerer a quantidade de ligações necessária até chegar a 4 ligações, ok? Segundo postulado vai nos dizer assim, ó, o carbono tem a capacidade de formar múltiplas ligações, tá? Ele tem a capacidade de formar múltiplas ligações. Quais são essas múltiplas ligações? Ligações simples. Ele pode formar 4 ligações simples, certo? Ele pode formar uma ligação dupla e 2 ligações simples, tá? Ele pode formar uma ligação tripla e uma ligação simples. Veja que nos 3 casos, ele não foge à regra do primeiro postulado. Qual é ela? A tetravalência, certo? Terceiro postulado vai dizer assim, que o carbono ele tem a capacidade de ligar-se a diversos outros elementos da tabela periódica. Eduardo, por favor, me exemplifica. Ele pode ligar-se ao oxigênio, ele pode ligar-se ao nitrogênio, ele pode ligar-se aos elementos da família 7A da tabela periódica, tá? Os halogênios, ok? Ele pode se ligar ao hidrogênio e a alguns outros elementos químicos, inclusive alguns metais, certo? E o quarto postulado vai dizer assim, o carbono tem a capacidade de formar cadeias carbônicas. O que é uma cadeia carbônica? Nada mais e nada menos que um encadeamento de átomos de carbono, certo? Então ele tem essa capacidade de formar esse encadeamento.